Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de geometria analítica. Hoje nós vamos falar sobre a hipérbole, né? Então, já falamos sobre, parábolas, circunferência, elipse e hoje é a nossa hipérbole. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, falamos sobre as cônicas, a hipérbole é o que? Ela se forma com a interseção entre esse plano, né? O qual esse plano aqui ele é perpendicular, ao plano XY, que é o nosso domínio em R3, o plano XY nesse caso aqui. Esse cone ele está no eixo Z nesse caso aqui, por exemplo, tá? E a perpendicular, esse plano verde aqui perpendicular ao plano XY, forma essa interseção entre esse plano verde aqui perpendicular ao domínio e esse cone. Então essa interseção, esses pontos de interseção formam a nossa hipérbole, Parábola, a hipérbole. Beleza? Então, ó, a hipérbole, definição. Todo ponto PXY situado sobre um lugar geométrico, de forma que a diferença da distância desses dois pontos fixos, focos, é igual a 2A, que é o eixo transverso. Esse ponto situado sobre a hipérbole. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Dado um ponto PXY em cima da hipérbole, ó, esse ponto ele pode variar, tanto faz. Essa distância entre o foco 1, entre o foco e P, menos a distância entre esse foco, ponto, e esse outro aqui, ó, essa diferença é sempre igual a 2A. Então, essa aqui é uma diferença, tá? Então, ela está em módulo, tá? Então, a distância dos pontos em módulo, a distância positiva. Então, essa diferença aqui é sempre igual a 2 vezes o A, tá? Então, a gente tem, ó, que a raiz quadrada de x mais c quadrado mais y menos zero ao quadrado, que é a distância aqui, o ponto foco 1 é menos CA, nesse ponto aqui, menos C0, quer dizer, e o outro, ó, é C, C0. Então, esse outro foco aqui. Então, essa distância vai chegar nessa equação aqui. Desenvolvendo essa equação, ó, basta jogar esse termo aqui para o lado lá positivo, elevando ambos os membros ao quadrado. Essa raiz aqui vai cancelar, porque está raiz ao quadrado elevado ao quadrado. Aqui fazer o produtos notáveis aqui, ó, tá? Quadrado do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Aí abre o produtos notáveis desses termos aqui, cancela vários termos aqui, vai cancelar, e ao final, simplificando, você vai chegar a esta equação aqui. E aí você vai ter que você precisa levar ao quadrado novamente. Levar mais uma vez ao quadrado, ó, tá? Esses dois lados aqui. Abre para os notáveis aqui de novo, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, aqui menos, que é negativo aqui. Aqui, a quadrado mais esse fator aqui dentro, então abre para os notáveis aqui dentro também, ó. X quadrado menos 2x, c mais c quadrado mais y quadrado, tá aqui. E aqui vai cancelar de novo, esse termo aqui vai cancelar, e simplificando, você vai chegar a esta equação aqui, ó, colocando em evidência o x quadrado aqui nesse termo, e o a quadrado aqui, você vai chegar a esse tipo de equação aqui, tá? E aí você usa, ó, o teorema de Pitágoras lá na hipérbole, nesse termo aqui, ó, c quadrado é b quadrado mais a quadrado, usando esse teorema de Pitágoras aqui, isolando o b, que é c quadrado menos a quadrado, tá? Ó, aí substitui nesse termo aqui, então, x quadrado b quadrado menos a quadrado y quadrado repete igual ao quadrado b quadrado. Divide tudo por a quadrado b quadrado, vai chegar à equação da hipérbole, tá, com eixo transverso no eixo x. E essa daqui é a equação da hipérbole com eixo transverso no eixo y. O que é o eixo transverso? O eixo transverso é o eixo real, é onde a hipérbole está. Tá? Então, nesse caso nosso dessa imagem aqui, a hipérbole, ó, está no eixo transverso x. Tá? Se ela tivesse y, estaria nesse sentido aqui. Então, o eixo transverso é o eixo que está o foco. Tá? É 2A, que a gente chama de eixo real. E o outro é o eixo imaginário, que é 2B. Tá? Então, A é a distância do centro da hipérbole aos vértices, A. Tá? B é a distância, do centro da hipérbole ao imaginário. E C é a distância do centro da hipérbole aos focos. Distância C. Tá? Essa é a relação. C quadrado é A quadrado mais B quadrado, tá? Aqui, ó, as retas diretrizes, tá?
Aqui nós temos aqui a equação da hipérbole com o centro fora da origem, então basta subtrair, né, x menos h ou x menos k, dependendo se é x ou y, onde, né, qual o eixo, qual o ponto aqui, paralela ao eixo x, paralela ao eixo y, ou ela está no eixo ou está paralela, né? Ela está com alguma inclinação aqui, tá? E a gente tem também, ó, as equações assíntotas, ou seja, o que é uma assíntota? Uma assíntota é uma reta, né? Uma reta qual uma curva se aproxima dela. Então aqui nós temos essas assíntotas, tá? Com eixo, ó, na origem e eixo transverso em x. Então temos essas assíntotas. Então as nossas assíntotas aqui é uma reta com a parábola se aproxima e nunca se toca, tá? E aqui o eixo transverso em y, beleza? Então a gente tem isso daqui. E aqui, ó, quando a parábola não está, a hipérbole não está no centro, como que fica o eixo transverso dela? Fica nessa, com essas equações aqui também, beleza? Então exemplo 1, ó. Os vértices da hipérbole são os pontos 0 e menos 0 e 3, 0 e menos 3. Foco 0, 5, 0 e menos 5. Tá? Determinar a equação da hipérbole, o comprimento dos seus semi-eixos transversos é igual a 2a. Tá? Comprimento de seus semi-eixos transversos. Então é 2a aqui. Então se é 2a, ó, então você sabe o que? Então você sabe que o foco é C, ó, 0,5, 0 menos 5. Então sabe que o C é 5. Como que sabe isso, professor? Daqui, ó. A gente sabe por aqui, ó. C não é a distância entre o centro e o foco. Então, se a distância focal é 0,5 e 0 menos 5, né? Ó, 0,5, 0 menos 5, então o C é 5. Então quer dizer que ela está no eixo Y aqui, porque o foco está em Y. O A, o vértice é o A, ó. Então aqui, o A é 3. Substituindo na equação pitagórica, a gente tem que o B é 4. Logo esta equação, né? Porque o A acompanha sempre o Y e o B acompanha sempre o X. Então, ó, 3 ao quadrado e aqui 4 ao quadrado. E o eixo é 6, beleza? Então, você aprende a visualizar isso daqui. A gente tem os focos, né? Ó, 0 e menos 5, 0 e 5, foco 1, foco 2. A gente tem os vértices, né? Que é o que a gente tem lá. E a gente tem a equação da parábola, que é isso aqui, ó, da hipérbole, né? E aí depois da hipérbole a gente tem essas duas retas que a gente vai chamar nossa assíntota. Repara, o que acontece? Você pode aproximar onde você quiser aqui, ó, que a hipérbole, a hipérbole é vermelha, ela vai se aproximar da reta, só que ela nunca vai chegar na reta. Então por isso que é nossas assíntotas, tá? E a hipérbole vai acompanhar sempre essas assíntotas aí, tá? Não importa para onde você vai. Claro, se afastar muito, você vai achar que está sobreposto, só que não está sobreposto, tá? São as assíntotas, essas retas vermelhas aqui, tá? Que é 3 sobre 4 de x ou menos 3 sobre 4 de x. Por que 3 sobre 4, 3 menos sobre 4? É as assíntotas, esse cara aqui, ó. Menos b, mais ou menos b sobre a em x, tá? Se está em y, é mais ou menos a sobre b, que é o nosso caso ali, tá? Mais ou menos a sobre b, tá? Então essa é a nossa equação da nossa hipérbole, beleza? Então a gente tem essas equações aqui. Exemplo 2, determinar a equação da hipérbole com foco 1 menos 10 e 0, o foco 2, 10 e 0. E eixo real medindo 16. Então se o foco, você sabe que é menos 10 e 10, então ela está centrada na origem, né? Dá para saber que a distância da origem ao foco é a mesma, então o C já é 10, tá? O C já é 10 ali. O A é a distância do eixo real, é 2A, então quer dizer é 16, então o A é 8. Joga na equação, vai sair que o B é 6. Então bota na equação aqui, ó, A x quadrado sobre b a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado, tá? E aqui tem um outro exemplo para vocês, ó. Beleza? Isso daí. Então esse é o nossa hipérbole, beleza? Então, muito obrigado, até mais, e a gente se encontra na nossa aula virtual.